Já sentiu aquele arrepio na nuca? Do nada, assim? Como se tivesse algo te olhando das sombras? Que histórias, né? Aquelas histórias geladas que o pessoal conta baixo quando a noite cai aqui no Brasil. Pois é, hoje a gente vai fuçar nesse lado mais sombrio do nosso imaginário, sabe? Explorar umas lendas urbanas, coisa do folclore também que, olha, tiram o sono mesmo. Aquelas narrativas que vêm passando, né, de pai para filho, misturando fato, invenção e, nossa, uma dose gigante de pavor. Exato. E para essa nossa fuçada de hoje, a gente olhou uns artigos que listam essas histórias bem macabras, sabe? Vimos umas análises em vídeo também, páginas que falam de figuras específicas que assombram por aí. E a ideia é o quê? Mergulhar fundo mesmo, né? Pegar alguns desses contos mais aterrorizantes, isso. Tentar entender de onde vieram, quais são os detalhes que fazem a gente, né, estremecer e por que raios elas ainda perseguem a gente. Então assim, o clima hoje é mais sombrio, a viagem vai ser intensa. Perfeito. Então tá, vamos começar falando daqueles que não foram descansar, né? Os fantasmas, os espíritos marcados por vingança ou por um passado de sofrimento, assim, pesado. Espíritos que ficam presos a lugares, a memórias bem cruéis. A história da Teresa Bicuda, por exemplo, já começa dando medo. Teresa Bicuda. Sim, Teresa, lá de Jaraguá, em Goiás. Dizem que o apelido veio dos lábios grossos, né? Mas a fama mesmo, a fama sinistra, nasceu de uma crueldade assim, quase impensável contra a própria mãe. Que tipo de crueldade? Olha, as fontes falam de um tratamento tão brutal, mas tão brutal, que no leito de morte, a mãe teria amaldiçoado ela. Talvez até excomungado, sabe? É uma quebra de respeito fundamental que já prepara o terreno pro horror. Nossa... E a lenda diz que essa maldição pegou feio, né? Pegou. O espírito da Teresa não teve paz. Contam que os gritos de ódio dela, os mesmos palavrões que ela falava em vida, ficam ecoando pelas ruas da cidade. Mesmo depois de morta? Mesmo depois. Tentaram enterrar primeiro atrás da Igreja do Rosário. Mas aí os fenômenos estranhos, os escândalos, como o pessoal fala, continuaram. A presença dela era, tipo, palpável, agressiva. Que coisa! E o que deixa tudo mais arrepiante é essa persistência dela, sabe? Uma teimosia sobrenatural. Mesmo mudando o corpo de lugar, levaram para a cabeceira de um córrego, fincaram uma cruz. E nada. Nada silenciou completamente a assombração. O lugar até ficou conhecido como Córrego de Teresa Bicuda. Virou um ponto marcado pelo medo. É como se tudo, a terra, o sagrado, rejeitasse ela, sabe? Forçando ela a ficar nesse tormento eterno, um lembrete constante da crueldade dela. Falando em crueldade e em mulheres poderosas que viraram assombração, tem a Ana Jansen, lá no Maranhão. É outro caso bem forte, né? Emblemático. Uma mulher rica, super influente numa época em que isso era raríssimo para a mulher, né? Mas a memória dela está manchada por histórias de tortura. Torturas bárbaras contra as pessoas escravizadas que ela possuía. Relatos de mortes violentas por ordem dela. Pesado. E a assombração dela é como? A assombração é uma das imagens mais potentes e perturbadoras que a gente tem. Contam que nas noites de sexta-feira, uma carruagem fantasma corta as ruas de São Luís, voando baixo em velocidade alucinante. Uma carruagem? É. E o detalhe macabro. Os cavalos que puxam são brancos, lindos, mas... sem cabeça. Sem cabeça. E o cocheiro, um esqueleto. Um espectro de esqueleto, também decapitado. Dizem que representa um dos escravizados que ela mesma torturou. Meu Deus. Essa imagem é... brutal. Não é só um fantasma comum, né? É um símbolo muito forte. Precisamente. É o horror sobrenatural sendo um espelho direto da desumanização, da violência extrema da escravidão. A própria opressão vulcando, sabe? Decapitada, mutilada, mas ainda assim poderosa, veloz, assombrando quem causou o sofrimento. É uma lenda com um peso histórico assim imenso e aterrorizante. E o medo não fica só no passado distante, né? Tem lugares que até hoje carregam o peso dessas histórias. Tipo o casarão da Dona Yayá, ali na rua Major Diogo, em São Paulo. Ah, sim. A Sebastiana de Melo Freire. Herdeira de uma família rica,
mas que viu todo mundo morrer e acabou, coitada, desenvolvendo problemas mentais bem sérios. E ela ficou reclusa lá, não foi? Completamente reclusa naquele casarão. Viveu assim por mais de 40 anos. Imagina uma vida de isolamento total, provavelmente muito sofrimento psicológico. Até que ela morreu em 1961. Mas a história não acabou com a morte dela. Não mesmo. Moradores, vizinhos começaram a contar coisas assustadoras. Gritos lancinantes vindo do casarão vazio, de madrugada. Vultos na janela. Aquela sensação de presença angustiada, sabe? E tem aquele aviso sinistro, né? Que gela a gente. Ah, esse aviso é terrível. Dizem que quem vê o fantasma da Dona Yaya na janela, se não desviar o olhar ou sair correndo na hora, se cometeu o erro de olhar para trás para conferir, o que acontece? Pode encontrar ela ali, bem atrás, pronta para estrangular. É o tipo de detalhe que pega uma história triste e transforma em puro terror psicológico. Nossa Senhora. Exato. E o fato de ser um lugar real, físico, que ainda existe e que guarda essa memória de dor, de reclusão, isso intensifica demais o medo. Parece que a angústia dela ficou impregnada nas paredes, sabe? E esse aviso, não olhe para trás, mexe com aquele medo primitivo de ser perseguido por algo que você não vê. O terror psicológico aí é tão forte quanto o sobrenatural. Saindo um pouco desses fantasmas e entrando num território mais visceral, talvez, o grotesco, a carne amaldiçoada. Vamos falar daqueles corpos que nem a terra aceita e das transformações monstruosas. Ah, sim. O corpo seco. Talvez seja o exemplo mais repulsivo disso. É bem nojento mesmo a descrição. E as origens variam um pouco, mas apontam sempre para uma transgressão, assim. Terrível. Geralmente contra os pais. Tem a versão do José Maximiano, que batia neles e acabou morrendo assassinado. Ou a do filho rico, boêmio, que tratava a mãe como uma crueldade que, olha, inimaginável. Chegava a amarrar a coitada como se fosse um cavalo. Que horror! O ponto em comum é sempre essa quebra do respeito com os pais, né? Levada a um extremo de violência. Exatamente. Um tabu fundamental que foi quebrado da pior forma. E o castigo, segundo a lenda, é igualmente extremo, né? Dizem que ele foi rejeitado. Não só por Deus, mas pelo diabo também. Ninguém quis o sujeito. Ninguém. E o mais pavoroso, a própria terra. Sentindo nojo da maldade dele, teria vomitado o cadáver para fora da cova. Ele não pertence a lugar nenhum. Nem céu, nem inferno, nem mesmo ao descanso do chão. Fica vagando, então. Exatamente. Vira essa coisa errante, um cadáver em decomposição, amaldiçoado a vagar. Uma das versões mais comuns coloca ele na beira de rios, de açudes, nas noites de sexta-feira, pedindo ajuda para atravessar. Ah, eu já ouvi essa parte. Ele promete alguma coisa, né? Isso. Promete revelar onde tem um tesouro escolhido, para atrair a pessoa. É uma isca. Mas é uma cilada, claro. Uma armadilha medonha. Quem tenta ajudar, seja de barco ou carregando o corpo seco nas costas, percebe no meio do caminho que ele começa a pesar. Pesar de um jeito impossível, sobrenatural. E aí? Aí ele afunda o barco, ou esmaga e afoca quem está carregando ele. É a maldade dele se manifestando fisicamente, sabe? Destruindo até quem tenta mostrar um pingo de compaixão. Que coisa horrível. Essa lenda é um aviso, assim, brutal sobre as consequências da crueldade, especialmente dentro da família. A rejeição por tudo e por todos, terra, Deus, diabo, reforça a ideia de que certos atos são tão nojentos, tão hediondos, que eles quebram a própria ordem natural e espiritual. O corpo seco é a personificação dessa ruptura. Um horror ambulante que contamina e destrói. Falando em criaturas horrendas, tem o capelobô. Só a descrição já causa um desconforto, né? Aquela mistura bizarra de humano com animal. Totalmente. Corpo de homem, mas aí vem o focinho de anta ou tamanduá. Os pés também são estranhos, falam em pés de girafa ou de bode. Uma criatura híbrida mesmo que dizem que vive ali pelas matas perto do rio Xingu. O nome já é estranho, capelobô. É de origem indígena. Vem de cape, que seria osso quebrado, e lobo. Bom, lobo. Já dá uma ideia da violência, né? E os hábitos dele confirmam isso, pelo visto. E como? De forma horripilante.
Ele não só ataca, ele profana, sabe? Dizem que ele devora a cabeça de cachorro de gato recém-nascido. Credo. Com gente e animais maiores, a coisa piora. Ele rasga a artéria carótida para beber o sangue. E tem a parte do crânio, essa parte me deixou impressionada, é pavorosa. Sim, essa é talvez a imagem mais marcante e mais terrível. Ele é conhecido por quebrar ou perfurar o crânio das vítimas para usar a língua dele longa, bizarra, tipo de tamanduá, para sugar os miolos. Sugar os miolos? Que coisa! É uma violação extrema, um ato de predação que vai muito além da necessidade, sabe? Entra num território de puro horror visceral. E quem são os alvos preferidos dele? Tem como se defender dessa coisa? As lendas falam que ele prefere crianças, recém-nascidos sempre os mais vulneráveis, né? E moradores ali das regiões do Pará, Maranhão. A única forma de matar seria um tiro certeiro no umbigo. Um ponto fraco bem específico, bem estranho. No umbigo? No umbigo. E o pior, ainda tem a maldição. Dizem que a vítima do capelobo pode acabar virando um também. Ah, não. É. Ele é a personificação daquele medo ancestral da selva predadora, sabe? Com raízes indígenas, mas amplificado por esses detalhes grotescos e pela ameaça de contágio monstruoso. E não dá pra gente falar de monstros do folclore sem falar do boitatá, né? A famosa serpente de fogo. De jeito nenhum. Uma imagem poderosíssima. Uma cobra imensa, corpo em chamas, e os olhos ou são enormes ou também pegam fogo. Uma figura meio ambígua. Protege as matas, mas a presença dela é sinônimo de pavor total. O nome já diz tudo, né? Boitatá. Exato. Vem do tupi-guarani baetatá. Literalmente, coisa de fogo. Já define a natureza elemental e assustadora dele. Tem uma versão gaúcha da lenda, ligada a um dilúvio, que conta que o boitatá foi o único sobrevivente, ficou escondido num buraco escuro, uma caverna. E aí? Nessa escuridão toda, os olhos dele cresceram muito. Quando ele finalmente saiu, estava faminto. Começou a comer os olhos de outros animais mortos pelo dilúvio. E de tanto absorver a luz ou a essência, sei lá, desses olhos, o corpo inteiro dele ficou flamejante. Que origem maluca. E o perigo não é só o fogo, né? Tem a questão do olhar dele. Exatamente. O olhar é fatal. Encarar o boitatá diretamente pode cegar a pessoa, pode matar ou, e talvez isso seja o mais terrível, pode enlouquecer. Enlouquecer. Sim. A lenda diz que a única defesa é ficar paradinho, completamente imóvel, prender a respiração e fechar os olhos com força. Essa capacidade de destruir a sanidade só com o olhar adiciona uma camada de terror psicológico muito forte. Ele representa essa força da natureza que é avassaladora, incontrolável. Protege, mas também destrói e enlouquece. E tem a ligação com o fogo fátuo, né? Isso! Aquela luz que aparece em pântanos, cemitérios. Os gases inflamados. Mostra a tentativa de explicar um fenômeno natural através de uma entidade pavorosa como essa. Agora vamos trazer essas sombras mais pra perto, pro nosso dia a dia mesmo. Lendas que se escondem em lugares comuns, tipo escola, ou que se misturam com a cultura pop. E aí, não tem como não falar da loira do banheiro. Rainha absoluta do terror escolar brasileiro, né? Um verdadeiro fenômeno cultural do medo. Impressionante. E o cenário, né? O banheiro da escola. Já é um lugar meio carregado de uma certa vulnerabilidade. Um espaço íntimo dentro de um lugar coletivo. Total. E a descrição dela é clássica, todo mundo sabe. Clássica. Mulher loira, pálida, roupa branca, olheiras bem fundas. Aquele detalhe do algodão no nariz ou na boca, que aparece em algumas versões, reforça demais a imagem de cadáver. Deixa tudo mais macabro. E dizem que ela não é só uma aparição quieta, né? Ela pode ser agressiva. Tem relatos de agressividade sim, de agarrar, machucar crianças, mas o que realmente colocou ela no trono do imaginário foi o ritual de invocação. Aquilo era... Ah, o ritual. Todo mundo tentava fazer. Exato. Uma série de atos de desafio, de profanação quase. Chamar o nome 3 vezes no espelho, bater na porta, apagar a luz, xingar, chutar o vaso sanitário, dar descarga, era praticamente um convite. Pode vir, perigo. E de onde ela veio? Tem várias histórias, né? As origens se misturam um pouco. Tem uma linha mais brasileira que aponta para Maria Augusta de Oliveira, uma moça de família rica que morreu jovem no século XIX
e o túmulo dela deu lugar a uma escola. Outra versão conecta mais com a Bloody Mary internacional, né? A ideia da figura feminina no espelho que aparece depois de um ritual. Faz sentido. O medo do espelho é meio universal. Sim. Essa coisa do espelho como portal, combinado com a história de uma figura trágica que volta, talvez vingativa. Nossa, é um terreno super fértil para o pânico infantil adolescente. É a transformação total de um lugar comum, o banheiro da escola, num portal para o sobrenatural. Assustador demais. E falando em encontros perturbadores, tem uma lenda mais recente, mas que dá um calafrio diferente. As crianças de olhos negros. Já ouviu falar? Já sim. Essa é particularmente inquietante por causa daquele efeito do Vale da Estranheza, sabe? O Uncanny Valley. Como assim? Elas se parecem com crianças normais, idade entre 6 e 16 anos, pele pálida, tá, até aí ok. Mas os olhos são completamente negros. Sem diferença entre íris, pupila, esclera, nada. Só um vazio escuro onde deveria ter expressão. Arrepiou aqui só de imaginar. E o que elas fazem? O comportamento delas só aumenta o desconforto. Elas pedem carona, pedem dinheiro ou simplesmente aparecem na porta da sua casa, pedindo, insistindo para entrar. Tem uma sensação de ameaça ali naquele pedido para acessar seu espaço seguro. Que medo! E isso surgiu como? Parece que a origem está ligada a uns relatos na internet lá pro final dos anos 90. Um jornalista, Brian Battle, contou uma história assim. A partir daí, espalhou que nem fogo como o creepypasta, aquelas histórias de terror que nascem e vivem na internet. Ah, as creepypastas. Exato. Aí ganhou força com programas de TV sobre mistérios, até tabloides publicaram. É fascinante ver como uma lenda moderna nasce e se propaga na era digital, né? Totalmente. Mas o que elas seriam, afinal? Ninguém sabe. Essa falta de definição dá mais medo ainda, né? Com certeza. As teorias no mundo do paranormal vão de tudo. ETs, vampiros, fantasmas, demônios. Essa ambiguidade é parte do terror. Elas representam o medo do desconhecido disfarçado de inocência, sabe? A corrupção daquilo que deveria ser seguro, crianças, e a ansiedade de ter algo inexplicável, potencialmente maligno, querendo invadir sua vida. A internet só acelerou a coisa toda. E para fechar essa galeria de horrores mais modernos, a gente tem que lembrar daquele pânico que rolou na cultura pop infantil nos anos 80, 90. Figuras como o Fofão, a Xuxa, de repente viraram foco de lendas urbanas super sinistras. Nossa, foi uma época interessante para dizer o mínimo. O boneco do Fofão, um personagem super amado do Balão Mágico, né? De repente estava no centro de uma lenda macabra. Diziam que dentro dele, escondido ali no enchimento, tinha um objeto pontudo. Uma faca, um punhal. Eu lembro disso. Meus pais ficaram apavorados. A ideia de um brinquedo com uma arma escondida. Exato. Era profundamente perturbador para os pais. E com a Xuxa a coisa foi para outro nível. Mensagens subliminares, satanismo. Ah, os discos ao contrário. Isso, tocar os discos ao contrário supostamente revelavam mensagens demoníacas. Hilarie virava sei lá o que de sinistro. Doce Mel diziam que repetia sangue, sangue, sangue. A música Marquei um X foi associada ao 666. E a boneca dela. Tinha a história da boneca também. Tinha. Aquela boneca enorme da Xuxa. Ganhou fama de que ganhava vida à noite para arranhar as crianças. Imagina o pânico. Que loucura! De onde veio tudo isso? Olha, isso se encaixa muito no contexto maior do chamado pânico satânico. Foi um fenômeno social que rolou em vários lugares do mundo naquela época. Um medo generalizado de que cultos satânicos estivessem se infiltrando na sociedade, muitas vezes pela cultura popular. E aí pegaram os ídolos infantis. Exato. Por serem tão presentes, tão aparentemente inofensivos, viraram alvos perfeitos para esses medos. Foi a transformação do familiar, do seguro do universo infantil, em algo potencialmente ameaçador, maligno. Algo vindo de fora para corromper. Impressionante mesmo como o medo acha brecha para se infiltrar em tudo. Bom, recapitulando essa nossa jornada sinistra, a gente falou de fantasmas movidos por vingança, por dor profunda, de corpos tão profanos que nem a terra aceita, de criaturas que são a pura encarnação dos nossos medos da natureza,
da violência. E dos terrores modernos, né? Que se escondem em banheiros de escola, que aparecem na tela do computador, que contaminam até nossos ídolos de infância. É um mosaico bem assustador mesmo. E o que isso tudo diz sobre a gente? Pois é, acho que é exatamente isso. Essas lendas, por mais bizarras, fantásticas que pareçam, elas funcionam como uns espelhos distorcidos, sabe? Refletem nossas ansiedades mais profundas. Tipo o quê? O medo das consequências da crueldade, principalmente dentro da família, como a gente viu com a Teresa Bicuda, o corpo seco. Os ecos dos traumas históricos brutais, como a escravidão na história da Ana Jansen. O pavor da natureza selvagem, indomável no Capelobo, no Boitatá. E os medos mais recentes também entram aí, né? A solidão, a tecnologia. Sim, o medo do sobrenatural invadindo aqueles espaços que deveriam ser seguros. O casarão da Dona Yayá, o banheiro da loira, a desconfiança que a própria mídia, a tecnologia geram, as crianças de olhos negros, o pânico pop, a angústia diante da doença mental do isolamento. Essas histórias servem como alertas sombrios, né? Como formas de dar nome ao inexplicável. Elas carregam o peso da culpa, da vingança, do medo da morte e principalmente daquilo que se recusa a morrer. Elas assustam tanto porque tocam em alguma coisa real dentro da gente, da nossa cultura. Exatamente. São a expressão sombria da experiência humana. E aí fica a reflexão final, né? Aquele último arrepio. Qual? A gente pensa nessas lendas como histórias antigas ou contos da internet. Mas quantas tragédias reais, violências que ninguém fala, injustiças esquecidas, sofrimentos escondidos continuam acontecendo agora, nos cantos escuros do Brasil. Quantas dessas dores anônimas estão nesse exato momento fermentando, esperando só a hora de transbordar e virar a próxima lenda urbana que vai assombrar as nossas noites.